Olá, engenheiros e engenheiras, sejam muito bem-vindos ao Engenheiros Talks, o canal que vai falar tudo sobre engenharia fora do Brasil. O vídeo de hoje eu vou contar um pouco para vocês dos 5 principais erros que eu cometi e que você pode evitar. Então fica comigo até o final do vídeo para você aprender e não assiste só esse vídeo por assistir. Toma nota, anota tudo direitinho porque eu tenho certeza que vai ser importante para você. Se você já estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre Engenheiros Talks, eu já vou te convidar aqui para dar um pulo lá no meu Instagram, @engenheirostalks, e a gente vai poder trocar informações por lá. Eu sempre coloco stories, coloco muita dica, muita informação bacana. Corre lá! O primeiro erro que eu cometi foi que eu achava que eu não tinha inglês suficiente para fazer entrevistas ou para trabalhar na área de engenharia. Eu contei um pouco disso no meu vídeo, na minha história, vou deixar no card aqui para você assistir mais tarde. Eu me diminuía muito achando isso, né? E mesmo trabalhando num ambiente em que eu só falava inglês, eu não acreditava que aquele pouco que eu tinha, que eu conseguia me comunicar, seria o suficiente para estar numa entrevista, para me colocar, para me apresentar, para falar bem, para falar quem eu sou, para me vender. E eu acredito que se você está passando por este momento, eu já vou te convidar também a assistir um outro vídeo que eu fiz uma entrevista com o Michel, que ele conta como que ele conseguiu um emprego sem ou com pouco inglês. Que foi uma história muito legal, que eu acho que você tem que conferir também se você está cometendo esse primeiro erro. Uma coisa que eu aprendi nessa trajetória foi que a minha esposa sempre falava para mim: Eric, não é você que vai avaliar o seu inglês, são os recrutadores e são as empresas. E se você não der o primeiro passo, você nunca vai saber se o seu inglês está bom ou não para fazer entrevistas. E eu só consegui superar esse medo de falar inglês, de achar que eu não tinha inglês suficiente, quando eu coloquei meu currículo e fiz a minha primeira entrevista face to face. Então, isso provou para mim mesmo que eram coisas da minha cabeça. Erro número 2, não saber usar o LinkedIn. No Brasil, essa ferramenta, quando eu criei, a gente não utilizava ela o tanto que se usa aqui, então eu não estava muito acostumado. Eu acreditava que o LinkedIn seria como se fosse qualquer outra rede social, que eu ia lá e adicionava as pessoas. Mas eu percebi que não era bem assim, que eu tinha que criar esse relacionamento com as pessoas. E isso foi o meu grande erro, que me atrasou em buscar uma oportunidade, porque eu não entendia como a ferramenta funcionava. Eu também aprendi que o LinkedIn, você cria relacionamentos. Eu não só mandava uma mensagem pedindo um emprego. Me dá um emprego aí que eu tô precisando, por favor. Assim como às vezes eu recebo, e como eu vi que colegas ao meu redor, no meu escritório, também recebiam mensagens do tipo: olha, eu sou engenheiro, tenho tantos anos de experiência, por favor, me dá um emprego. Isso não rolava. Eu acredito hoje que o LinkedIn ele seja uma ferramenta profissional para você fazer networks com profissionais de diversas áreas no mundo inteiro. Erro número 3. Eu tinha muito, mas muito mesmo medo de falar no telefone. Quando meu telefone vibrava, era uma ligação, às vezes da Irlanda, às vezes de fora da Irlanda, de UK, eu já ficava assim, tremendo. E aí, o que eu faço? Para onde eu vou? Para onde eu tenho que correr? Aonde tem sinal na casa? Corria pro quarto, corria pra sala. E aí, na hora que eu atendia a ligação, era uma mão tampando o ouvido e a outra que forçando o telefone na orelha para poder entender bem o que as pessoas estavam falando. E muitas das vezes eu falava: yes, oh yes, yes, oh sorry, é uma pergunta? E eu não sabia o que falar. E quando eu pratiquei a atender o telefone, a falar no telefone em inglês, eu percebi que eu poderia falar para as pessoas assim: será que você poderia falar um pouquinho mais devagar para eu poder entender melhor? Esse erro, eu superei ele só praticando. Não tinha outra forma de superar esse erro. Não tinha como eu aprender assistindo vídeos no YouTube. Eu tinha que realmente praticar e colocar eu na situação de atender o telefone. E muitas das vezes, como eu superei isso, era eu fazia a ligação, eu tomava a iniciativa. É muito importante você tomar a iniciativa. O erro número 4, não tinha me preparado para a primeira entrevista em inglês. Bom, eu sempre tive muita facilidade de fazer entrevistas no Brasil. Então eu ia para as entrevistas e eu não me preparava muito, não escrevia nada, não tinha um roteiro. Eu tinha tudo na minha cabeça e eu sabia o que eu ia falar para o recrutador. Eu sabia como eu ia convencer o recrutador de que ele tinha que me contratar. E assim foi toda a minha carreira. Quando eu cheguei na Irlanda e eu fui fazer minha primeira entrevista em inglês para a área de engenharia, eu estava muito confiante de como que eu deveria falar. Então quando eu cheguei na empresa e comecei a falar de mim, eu travei. Eu travei porque eu não sabia falar de mim em inglês. Eu criei essa personalidade em português, mas eu não conseguia trazer isso para o inglês. Então eu não conseguia me desenvolver, não conseguia falar. Isso me travou de um jeito assim que foi muito difícil. Foi realmente muito difícil. Eu realmente espero que você não cometa esse erro que eu cometi,
que você se prepare, que você crie uma lógica na sua cabeça de como se apresentar, de como vender, isso em inglês. E se você tiver dificuldade de fazer inglês, comece em português, depois traduz. E aí você vai melhorando com o tempo. Mas prepare-se. E o meu quinto e último erro foi não ter vocabulário técnico. Nossa, muita gente me pergunta sobre vocabulário técnico. Olha, quando eu fui para a entrevista e eu comecei a falar assuntos técnicos, os termos técnicos que eu abordava eram aqueles que estavam no meu CV. Então, aquilo que eu tinha colocado no meu currículo, eu sabia falar. Porém, quando a gente vai entrando em detalhes, eu não tinha me preparado, porque eu nunca li um livro técnico em inglês. Eu nunca tinha estudado os termos básicos da minha área em inglês. Então, às vezes, eu não conseguia explicar uma coisa ou outra. E foi até engraçado no fato que na minha segunda entrevista, eu estava explicando sobre transformadores de potência, TP, né? E na hora que eu estava falando isso, eu usei o termo TP e continuei falando. E aí a pessoa, eu percebi que eles ficaram umas caras assim e tal. Aí eu, desculpa, eu tô falando em português, né? Aqui é VT, Voltage Transformer. Aí eles, tá, agora entendemos. Aí eu, desculpa. Então isso aconteceu por uma falta de, talvez ali, de conhecer um pouco do vocabulário técnico. Então, na hora que você estiver se preparando para uma entrevista, preparando um currículo, tenha muito certo do vocabulário técnico que você vai usar. Um outro erro que está atrelado a este, de não ter vocabulário técnico, é de querer ter muito vocabulário técnico. O que também é um erro, porque você vai aprender muito disso no seu dia a dia. Hoje o meu vocabulário técnico ele foi 95% adquirido na empresa. Eu não entrei na empresa com todo o vocabulário técnico, eu adquiri lá. Então tenha em mente que o básico do básico para você ir bem numa entrevista, você precisa saber. Na hora que você chegar lá, você vai olhar aquele termo técnico, você vai entender. A pessoa vai te explicar. E até hoje, eu preciso descobrir um termo técnico, eu vou lá ler um livro básico, de eletricidade básica, e eu sei o que aquilo está falando. Eu estou lendo um estudo de aterramento, eu vou lá e pesquiso o que aquele ponto é. E às vezes é uma informação nova que eu não conhecia, e às vezes é algo que eu já sabia em português, mas não sabia que aquilo se chamava daquela maneira em inglês. Então, tome muito cuidado com essa parte de vocabulário técnico. Que esses 5 erros que eu comentei hoje no vídeo, ele possa realmente te ajudar a você não cometer, a você evitar isso. Sabe aquela história, aprenda com os erros dos outros? Pois é, aqui eu estou colocando o meu erro, que você possa aprender com ele também. Se você assistiu até aqui esse vídeo, eu vou te pedir, já dá um subscribe, já ativa os sininhos de notificação, isso é muito importante para eu poder continuar e me sentir ainda mais motivado de trazer esse conteúdo para você. Vou pedir para você também dar um pulo lá no Instagram, @engenheirostalks, para a gente poder continuar com todas essas informações. Dia a dia eu posto stories, eu conto algumas dicas, falo um pouco de como é que é a realidade de ser engenheiro aqui na Irlanda. Te encontro no próximo vídeo.